Olá, bom dia amigos, aqui é o canal do Zaraba, hoje 23 de maio de 2022 e hoje eu quero abordar esse termo recorrente que é o Novus Ordo Missae, ou seja, o novo rito da missa, que foi instituído a partir do Vaticano II. Então, aqui eu estou baseando aqui nas considerações feitas pelo seminário Nossa Senhora Corredentora, com as quais a maior parte aqui eu concordo, e eu vou acrescentar mais algumas coisas. Mas vamos à leitura dessa crítica para mostrar a todos que essa nova missa, que é celebrada praticamente em todo o país, com exceção das missas de sempre, que ainda existem em alguns locais e que está crescendo cada vez mais essa vontade, esse desejo do povo cristão de retornar à missa de sempre, à sã doutrina deixada por nosso Senhor Jesus Cristo através dos santos apóstolos. Lembramos que antigamente, antes da instituição desse novo rito da missa, os cristãos em qualquer parte do mundo, nas suas viagens, ele poderia frequentar a missa e ali ele assistiria a um rito igualmente àquele que assistia em sua paróquia. Isso foi nos tirado. O latim é uma língua sagrada, assim como o hebraico e o grego. Tanto assim que na inscrição da cruz de Jesus, que Pôncio Pilato mandou fixar na cruz, está em 3 idiomas: Jesus, Rei dos Nazarenos. Em hebraico, que é a cabeça; em grego, que é a alma, que é o sangue; e em latim, que é a alma de nosso Senhor Jesus Cristo. A trindade ali, né? Nessa inscrição. Então o latim, ele vem sendo perseguido porque, na verdade, ele nos permite ter o contato direto com a palavra, com o significado real da palavra. O nosso português, o francês, o italiano e outras línguas, o espanhol, vieram do latim. E o português é o que mais se aproxima do latim. Então, esse novo rito da missa, essas missas que são celebradas no Brasil e no mundo inteiro, na verdade mais parecem cultos luteranos. E nós veremos aqui na leitura dessa crítica algumas considerações. Então vamos ver. Então vamos lá. Uma crítica do novo rito não pode ser uma crítica da missa em si, porque a missa é o sacrifício que Cristo deixou à sua igreja. Essa crítica consiste na apreciação das possíveis lacunas no rito e na ordem das cerimônias usadas para cumprir este augusto sacrifício. Para as gerações mais recentes, custa entender do que foram privadas com a reforma litúrgica, porque não conheceram outra coisa senão a missa nova, e assistir à missa tradicional lhes parece à primeira vista algo estranho. A fim de entender claramente o tema, é necessário primeiramente compreender as verdades de fé sobre a missa. Só baseado nessas verdades é possível avaliar um rito litúrgico da missa. O que é Novus Ordo Missae? Assim como os filósofos analisam as 4 causas para definir algo, podemos conhecer melhor a missa nova a partir de: primeiro, sua causa material, os elementos que formam a missa nova. Segundo, sua causa formal, a essência da missa nova. Sua causa final, a finalidade da missa nova. Sua causa eficiente, o autor da missa nova. O elemento do novo rito. Aqui alguns são católicos: sacerdote, pão, vinho, genuflexões e sinais da cruz, etc.
Mas alguns são protestantes. Uma mesa, uso de utensílios vulgares, comunhão sobre as duas espécies e na mão, etc. Essência do novo rito. O novo rito assume esses elementos heterogêneos para formar a liturgia da religião que quer unir a igreja ao mundo, o catolicismo ao protestantismo, a luz às trevas. Com efeito, a missa nova se apresenta como, primeiro, um banquete, contra a definição do Concílio de Trento, no seu princípio 1. Se usa uma mesa ao redor do qual se reúne o povo de Deus, oferecendo pão e vinho, contra também o Concílio de Trento, no seu princípio 18. Se usam utensílios comuns, muitas vezes se comunga sob ambas as espécies, e geralmente na mão. E note-se, quase completa supressão das referências a um sacrifício. Segundo, a narração de um acontecimento passado contra a consagração é pronunciada em voz alta pelo presidente da Assembleia, entre aspas. Contra Trento, princípio 14, que sem fazer nenhuma pausa relata as palavras do Nosso Senhor tal como estão na Sagrada Escritura, em vez de pronunciar uma fórmula sacramental. Terceiro, uma reunião social, considerando, na melhor das hipóteses, uma simples presença moral de Cristo, mas não uma presença física e sacramental. Veja também as numerosas mudanças das rubricas dessa missa nova. O celebrante fica de cara ao povo no lugar onde antigamente ficava o sacrário. Depois da consagração, todos aclamam que Cristo voltará, entre aspas. Terceiro, os objetos sagrados não são necessariamente dourados. Quarto, as partículas sagradas são ignoradas. Os sacerdotes já não mantêm unidos os dedos polegar e índice depois da consagração. Os vasos sagrados já não são purificados como eram antes, e a comunhão é dada na mão. Foram reduzidas as genuflexões do sacerdote à mínima expressão, assim como a posição de joelho dos fiéis. O povo exerce uma grande parte daquelas coisas que antes eram feitas apenas pelos sacerdotes. Finalmente, a definição da missa nova dada em seu texto de instituição foi, abre aspas, a ceia do Senhor ou missa é a sagrada sinaxis, ou Assembleia do Povo de Deus, reunido sob a presidência do sacerdote para celebrar o memorial do Senhor. Institutio Generalis, parágrafo 7 do Missal Romano de 1969. Finalidade do Novus Ordo Missae. Aqui uma crítica do Jean Guiton. Ele diz, a intenção de Paulo VI sobre o que se chama comumente missa era de reformar a liturgia católica de tal modo que quase coincidisse com a liturgia protestante. Paulo VI tinha a intenção ecumênica de remover, ou pelo menos de corrigir e moderar o que era excessivamente católico, no seu sentido tradicional, na missa, e repito, para aproximar a missa católica à missa calvinista. Aqui outra crítica, desta vez de Michael Davis, em Pope Paul's News Mass, Angelus, 1980. Quando comecei a trabalhar nesta trilogia, me encantava ver o quanto a liturgia católica havia sido protestanizada. Mas quanto mais se detalhava meu estudo sobre a Revolução, mais evidentemente se tornava para mim que a reforma litúrgica, entre parênteses, havia superado o protestantismo e que sua meta final era o humanismo. Veja bem, né? Aqui o autor fala dessa meta, o humanismo, que é uma posição recorrente desse impostor que aí está à frente da nossa igreja, Bergoglio. Mas agora vejamos quem foi o autor da missa nova. Esse Novus Ordo Missae foi uma invenção de uma comissão litúrgica, o concílio, cujo promotor era o padre Aníbal Bonini, elevado a arcebispo em 1972 como recompensa por seus serviços, com a participação de 6 especialistas protestantes. Vejam bem como a reforma litúrgica da Igreja Católica vai permitir a presença de hereges na sua elaboração. O padre Bonini, autor principal da Constituição Conciliar Sacrosanto,
concílio tinha certas ideias pessoais sobre a participação do povo na liturgia. Veja-se seu livro A Reforma Litúrgica. E os observadores protestantes também tinham suas ideias pessoais heréticas sobre a essência da missa. Mas, desculpe, mas o promotor principal da missa nova foi o Paulo VI, com sua Constituição Missale Romanum, de 3 de abril de 1969. Mas esta promulgação não supõe a obrigação de usar o novo rito, porque na versão original do Missale Romano, assinado por Paulo VI, não é feita nenhuma menção nem de obrigação nem de tempo para a entrada em vigor. Os tradutores da Constituição traduziram mal os termos cogere e efficere, resumir e tirar uma conclusão, como da força de lei. A versão da Acta Apostólica, Sedes, acrescentou um parágrafo obrigando o uso do novo rito para o uso do verbo no tempo passado, de modo errôneo, de maneira que se lê prescriptium. Desculpa, retornando. Praescriptium, o que ordenamos, referindo-se a uma ordenação passada que não existe no texto original do Missale Romano. Outra parte do Missale Romano não está mandado, senão no máximo permitido o uso do novo rito. É certo? Pois que Paulo VI queria o uso desse missal, mas de nenhum modo obrigou ou impôs seu uso. Isso aqui é uma passada de pano, porque na verdade Paulo VI, ele queria isso. Meus amigos, e também é bom aqui frisar que Paulo VI foi muito influenciado pelo... Deixa eu ver aqui. Ele foi muito influenciado pelo filósofo Jacques Maritain, que promoveu uma reunião do Papa com o revolucionário e ateísta e satanista chamado Saul Alinsky. Então, meus amigos, né? Aqui, ó, tá aqui essa reunião que Saul Alinsky fez com Paulo VI. E também, veja bem, como é que um Papa vai se reunir com um sujeito declaradamente ateu e satanista, autor das 13 regras, né, para a Revolução Social. Saul Alinsky, para quem não sabe, ele é autor dessas 13 regras, que é a base de todo o movimento revolucionário social a partir dos anos 60, e que impregnou toda, que a esquerda usa até hoje essas regras estabelecidas por Saul Alinsky para atingir seus objetivos nefastos, escusos, como o direito, o feminismo, como essas ideologias, como forma de organização de comunidades para, entre aspas, exigir direitos, na verdade, pressionar político para aprovação de medidas contrárias à democracia ou a um Estado de Direito realmente eficiente. Mas, na verdade, Saul Alinsky é o autor, né? E ele influencia todos esses movimentos sociais, ONGs e tudo mais que hoje impera no mundo, em forma de pressão sobre os políticos para atingir seus objetivos nefastos. Lembrando que também todas essas organizações sociais, elas têm como patrocinadores os globalistas. Eles financiam os movimentos esquerdistas porque têm interesse em enriquecer. Porque o globalista, ele não tem partido, ele não tem cor. O interesse dele é simplesmente enriquecer cada vez mais. Então vejamos, né, que a partir
de João 23, que aí, com a eleição do Papa João 23, é que começa a vacância no Vaticano, porque, segundo todos os doutos da Igreja Católica, como São Bernardino, e tantos, São Roberto Bernardino e tantos outros, e papas anteriores também deixaram explícito, né, que um católico jamais poderia ser papa. E que um maçom, ele é excomungado. Papas anteriores, em suas encíclicas, condenaram a maçonaria, o humanismo, o liberalismo como ideologias ou movimentos heréticos e anticristãos. E Papa João XXIII era maçom, declaradamente maçom. O que, por si só, já indica a nulidade de sua eleição. Quer dizer, todos os seus atos não têm efeito positivo. A partir de João XXIII, aí vem o Paulo VI, esse que foi o primeiro Papa a ocupar a tribuna da ONU, para pedir o que, meus amigos? Um governo global, mundial, centralizado, justamente. E todo o seu trabalho, ele tem também o humanismo como pressuposto, assim como esse atual impostor que aí está. Daí a razão de que há esse movimento na igreja, já bem antigo também, de não reconhecimento desse Concílio Vaticano II, que permitiu todos esses absurdos que assistimos nos dias atuais da igreja. Não só esse novo rito da missa, mas também, né, vejamos também outras mudanças bem claras que você pode observar nessa missa. São um monte de música, né? Tem até banda de rock, enfim, sabe? Não há nenhuma. Não é uma solenidade de reverência a um sacrifício. Como é que você vai assistir um sacrifício do nosso Senhor cantando esse tipo de música? Eles excluíram os cantos gregorianos, que são a expressão máxima de músicas sacras que eleva nossas almas. E assim mesmo, era apenas esse canto gregoriano que acompanhava as missas. Eles trocaram tudo isso. E além disso, cada vez mais permitindo a presença de mulheres no altar. Hoje é comum a gente ver na igreja o padre, uma mulher do lado e um outro diácono. A mulher se veste como se fosse uma sacerdotisa. Ministras dando comunhão nas mãos. Ministros dando comunhão nas mãos. Meus amigos, apenas o padre, mesmo que ele seja um pecador, mesmo que ele esteja em situação de pecado, ele é ungido por Deus. E, portanto, apenas eles têm a condição de segurar e de pegar no corpo sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo. E ministrar essa hóstia diretamente na boca dos fiéis. Quem somos nós para segurar Jesus Cristo? Mas aí vem aquela conversinha de sempre: ah, não, mas porque na última ceia Jesus Cristo repartiu o pão e deu na mão dos apóstolos. Mas quem somos nós para se comparar aos apóstolos? Os apóstolos escolhidos por Jesus Cristo estavam santificados. Os seus pecados foram todos perdoados, eles estavam limpos e no perfeito estado de graça e união com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então eles podem pecar nos pão. Agora, nós pecadores, isso não concordo. E muita gente não concorda também. Além do mais, devemos lembrar que essa missa também, como dito anteriormente, se transformou-se num banquete, que é uma coisa
semelhante ao que acontece nos cultos luteranos, quer dizer, dessa igreja que nasceu com o cisma promovido pelo heresiarca Martinho Lutero. Então, meus amigos, é por isso que hoje eu venho aqui para falar sobre isso e lembrar que esse padre, esse Papa, que aí está, assim como todos que após João Paulo XXIII, são considerados eleitos ilegitimamente. Até mesmo João Paulo II, que foi guindado à condição de santo, também ele não foi um Papa legitimamente eleito, porque acabou sendo a sua eleição sob a batuta e regência desse Concílio Vaticano II, que permitiu todas essas mudanças que nós vimos assistindo ao longo do tempo. Mas esse Papa Francisco, codinome Francisco, ele é bom lembrar que ele por várias vezes ele praticou heresias e ensina, e seus ensinamentos estão fora da sã doutrina que nos foi legada pelos santos apóstolos. A sã doutrina da igreja de sempre, sobre a qual se debruçaram santos teólogos para deixar nitidamente claro todos os dogmas e o comportamento que deve ter não só o clero, como também os fiéis. E esse Papa, além de permitir a entrada e consagrar o Vaticano a deuses pagãos como a Pachamama, recebendo xamãs dentro do Vaticano, xamãs fazendo ritos de limpeza, uma capela, um espaço lá que tem o desenho de uma serpente, e esse Papa se aliando aos inimigos da Igreja Católica, em vez de buscar a sua conversão, ele se alia a esses inimigos, como são os muçulmanos e os judeus e os protestantes, ao ponto de colocar uma estátua de Lutero dentro do Vaticano. E ele também estimula o movimento, promove o movimento LGBT, a feminização da igreja, quer dizer, né, permitindo e impulsionando a presença da mulher no altar. Nada contra a mulher aqui, mas São Paulo em Gálatas, ele, é claro, não é permitido a mulher falar em assembleia, muito menos fazer leituras de escrituras na assembleia. Está lá. Será que São Paulo estava errado? E mais, esse Papa aí não é católico, porque ele aqui, vou trazer de novo para vocês aqui, na mensagem de Páscoa, da Páscoa passada, declaração dele na sua mensagem de Páscoa. Sentimos dificuldade em acreditar que Jesus tenha verdadeiramente ressuscitado, que tenha verdadeiramente vencido a morte. Terá porventura sido uma ilusão? Um fruto de nossa imaginação? Palavras do Bergoglio. Ele não é católico. Ele nega os dogmas da igreja. Ele nega Cristo. Por isso essa igreja, essa nova igreja, que aí está, essa novo missal, essa igreja que aí está, é uma igreja falsa. Porque ela tem como fito final colocar o homem no centro das coisas, do mundo. O humanismo condenado por vários papas, como um pensamento que é contrário a toda a doutrina
da Igreja Católica desde nosso Senhor Jesus Cristo até os nossos dias. Que esse humanismo, o humanismo, pai do iluminismo, é dele que provém todas essas ideologias nefastas que promoveram a desgraça e o genocídio em várias épocas do mundo, desde o seu fortalecimento a partir do renascimento, do cisma promovido pelo heresiarca Martinho Lutero, depois com Calvino e Zwingli, essa tríade do mal que leva muita gente à perdição. Assim, por isso, meus amigos, eu, particularmente, sou da opinião que a verdadeira doutrina, a verdadeira missa, é a missa de sempre, a missa em latim, sem citar, sem o Bergoglio. Uma missa que reza com Bergoglio, está aliada a ele, você está aliado ao herege. Então, eu me afastei dessa igreja, essa igreja falsa. E procuro, evidentemente, me aliar com a missa de sempre, com esses sacerdotes também que propugnam pela mesma ideia de permanecer a doutrina de sempre, sem esses modernismos, sem essas novidades que eles querem e a todo momento colocam dentro da igreja, inclusive o tal do respeito humano. Assim, meus amigos, nós devemos saber que esse Papa é um impostor e que ele é um herege e, portanto, ele está fora da igreja. Claro, nós cristãos católicos verdadeiros, nós devemos rezar pelos nossos inimigos e pela conversão deles, principalmente do Bergoglio e de todos os cardeais, de todo o clero que está alinhado com ele. Porque não é possível, diante de tantas heresias, de tantas manifestações contrárias aos ensinamentos da igreja, não é possível que esses padres estejam cegos, estejam surdos, eles que foram, se bem que a maioria desses sacerdotes também foram treinados, foram doutrinados nos seminários, e esse modernismo impregnou os seminários. Então, essa nova geração de sacerdote é dessa igreja falsa. Então nós devemos rezar para que Deus ilumine, o Espírito Santo ilumine cada um deles e que eles venham para a verdade, para o caminho, a verdade e a vida que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim sendo, encerro esse vídeo, colocando para vocês, mais uma vez, essa minha posição. Eu também não estou alinhado ao Papa Bergoglio. Não estou dentro dessa igreja falsa. Eu também acredito que ele é um impostor e que, portanto, a igreja está sem Papa. Aqui não é contra o papado, como muitos acusam os sede-vacantistas de serem contra o papado. Não, o papado é infalível, o papado é basilar da nossa Igreja Católica. É o edifício. É sobre ele que sustenta toda a Igreja, sobre o papado, mas um Papa verdadeiramente Papa, que ensina a verdadeira doutrina que nos foi legado pelo nosso Senhor Jesus Cristo através de seus apóstolos. Assim sendo, encerro esse vídeo e até o próximo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora morte nostre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.